um prazer muito grande termos a oportunidade de estarmos juntos para relembrar, celebrar este primeiro ano de vida no mundo sem Nuccio Ordine, nosso grande amigo, e nos reunimos aqui, movidos pelo sentimento de filia, para prestar a ele uma sincera homenagem. Eu agradeço muitíssimo a todos vocês por terem atendido ao meu convite, ao nosso convite, e gostaria de agradecer muitíssimo a cada um, cada uma, por estar aqui hoje. Penso que sim, penso que o mundo ficou mais pequeno e mais escuro sem Nuccio Ordine, sem o brilho de Nuccio Ordine. Mas penso que Nuccio nos mostrou que, com sua obra e sua vida, especialmente seus escritos, seu legado, seu testemunho, ele deixou um farol, um faro, que nos pode indicar muito bem o caminho, a mítica Ítaca, o que ele sempre muito bem salientou nas suas preleções, nos seus discursos, nos seus textos. Eu vou passar a palavra imediatamente ao professor Miguel Ángel Granada, de Barcelona, que compartilhou com Nuccio Ordine muito trabalho de investigação e muita vida, muita amizade com o nosso grande Nuccio. Miguel Ángel, um prazer enorme que estejas aqui. ¿Estás me ouvindo? Buenas tardes desde aquí, buenas tardes desde España a todos vosotros. Es un gran placer para mí estar aquí en esta conmemoración del primer aniversario de la muerte de nuestro querido amigo Nuccio Ordine. Como decía hace un rato, lo que yo voy a comentar es en buena medida un recuerdo que en lengua española ha aparecido en el último número de Bruniani y Campanelliana, que se ha publicado hace muy pocas semanas, con algunas pequeñas adiciones. Bien, hace exactamente un año que nos dejaba Nuccio Ordine, un mes antes de cumplir los 65 años, de resultas de una hemorragia cerebral que le sobrevino de forma repentina el domingo día 4 en su casa de Cosenza. Nuccio había nacido el 18 de julio de 1958 en la pequeña localidad de Diamante, siempre en la provincia de Cosenza, de la que recibió el nombre de Pila y de cuyo diminutivo viene el nombre por el que era conocido. Provenía de una familia humilde y él fue el primer miembro de la misma que cursó estudios superiores. Y lo hizo en la Universidad de la Calabria, que había sido fundada muy poco antes, en 1972, y donde se laureó en letras modernas en el año 1982, con una tesis dirigida por Giulio Ferroni, titulada Asinus ad litteras, la literatura del asino en el Cinquecento. Allí, en esta Universidad de la Calabria,
Consiguió también el doctorado de investigación en 1987 con una tesis dirigida por Giulio Ferroni y por Dante della Terza, titulada Il Patto Dialogico, teoría e situazione del diálogo nel Cinquecento. Bien, Ordine siempre expresó su agradecimiento, y quiero subrayar este punto, al sistema público de enseñanza como la estructura que hizo posible su acceso a la cultura y su formación intelectual en esa universidad recién fundada en su región, y sin lo cual nunca hubiera podido probablemente acceder a los estudios universitarios. De ahí que él se considerara siempre obligado a devolver el beneficio, contribuyendo a la formación de nuevas generaciones en esa alma mater, desde 1990 como investigador en el Departamento de Filología y sucesivamente como profesor de Teoría de la Literatura desde el año 92 y de Literatura Italiana desde el 2005. En las muchas conversaciones que yo tuve con él a lo largo de los años sobre el estado actual de la enseñanza superior en Europa, Nuccio siempre me señaló su firme decisión de contribuir en la medida de sus fuerzas a la calidad de la universidad de su región y a su función como semillero de ciudadanos libres, conscientes y responsables. Bueno, todos los que hemos tenido la fortuna de conocerlo personalmente sabemos de su carácter vital, optimista, jocoso, crítico. Este carácter estuvo sin duda detrás de la elección del tema de su tesis de laurea sobre la literatura del asno y de su permanente interés por el motivo de la risa en la literatura y filosofía del Renacimiento. Este último motivo fraguó en un libro publicado en Nápoles en 1996, titulado Teoría de la novela e teoría del riso nel Cinquecento, que es un libro que se ha reeditado con ampliaciones en el 2009. Por lo que se refiere al motivo del asno, este constituyó, en cambio, la base de la elección de Giordano Bruno como su autor preferido y fue también el tema de su primer libro, La Cábala dell'Asino, Asinità e Conoscenza in Giordano Bruno, que se publicó en Nápoles en el año 1987 y que ha tenido sucesivas reediciones, ampliadas siempre, en el año 96 y en el año 2017, y que ha sido traducido a diferentes lenguas, entre ellas al portugués y en Brasil, ¿no? Esta obra, que abrió nuevas perspectivas para la interpretación de un diálogo italiano aparentemente difícil y hasta cierto punto contradictorio, que es la Cábala del caballo Pegaseo. Este libro, La Cábala del Asino, abrió nuevas perspectivas para la interpretación del diálogo y enlazaba con las investigaciones de un eximio investigador de comienzos del siglo XX, Vincenzo Spampanato, cuya Vita di Giordano Bruno Nuccio reeditó en una edición facsímil en el año 1998, publicada en Roma por Gela Editrice. Bueno, posteriormente ya todos sabemos que con su fama consolidada a nivel internacional siguieron otras 3 monografías sobre Bruno, igualmente afortunadas e influyentes, con ampliaciones en las sucesivas ediciones que han sufrido. En primer lugar, La Gioia dell'Ombra, Literatura, Filosofía y Pintura en Giordano Bruno, publicada en el 2003, que ha sido traducida al castellano por Silvina Vidal y al portugués también, no sé si por Luis Carlos Bombasaro, y que ha tenido continuación con un libro publicado inicialmente en francés con el título Giordano Bruno, Ronsard et la religion, que se ha publicado posteriormente en una edición italiana ampliada con el título de Contro il Vangelo armato, Giordano Bruno, Ronsard e la religione, publicado en Milán en el año 2007,
Y finalmente su última monografía sobre Bruno y la cultura francesa del siglo XVI, el libro titulado Trois couronnes pour un roi, publicado por Les Belles Lettres en el 2011, y que ha tenido una traducción al italiano con notables ampliaciones, con el título de Tre corone per un re, l'impresa di Enrico III e i suoi misteri, publicado en Bompiani en el año 2015, y que ha tenido recientemente una traducción al español publicada en Barcelona en su editorial en el campo o en el ámbito hispánico, que es la editorial Acantilado de Barcelona. Bueno, todas estas ediciones, estas dos ediciones publicadas inicialmente en lengua francesa, Giordano Bruno González, La religión y Trois couronnes pour un roi, nos dan fe de la inserción de Ordine en la cultura y en el mundo editorial franceses desde comienzos de los años 90, con el proyecto de edición en Les Belles Lettres de las obras de Giordano Bruno, siempre bajo el patrocinio del Benemérito Istituto Italiano per gli Studi Filosofici de Nápoles. Esta iniciativa nos ha procurado la primera edición crítica de la obra italiana de Bruno, es decir, de la Comedia Candelaio y de los 6 diálogos, con un texto establecido por Gianni Aquilecchia, acompañado de traducción francesa y de amplias introducciones y comentarios a cargo de un equipo internacional. Quiero señalar a título de recuerdo que yo encontré por primera vez a Nuccio Ordine en Alemania, en la ciudad de Heidelberg, con ocasión de un congreso internacional sobre los poemas latinos de Giordano Bruno, celebrado en el año 90, no el año 91, no recuerdo ahora exactamente bien, y allí me anunció Nuccio Ordine su intención y el proyecto de llevar a cabo esta edición Belles Lettres crítica de las obras de Giordano Bruno, y me invitó a participar en ella, asignándome o proponiéndome hacerme cargo de la presentación del diálogo del infinito universo Emondi. Y este fue el origen de mi ininterrumpida relación fraternal y de mi amistad y de mi colaboración con Nuccio. Nuccio estaba siempre profundamente interesado por las relaciones culturales entre Italia y Francia en el Renacimiento, y ello le llevó a reeditar con una introducción verdaderamente iluminante un viejo estudio de un autor llamado Émile Picot, titulado Les Italiens en France au XVIe siècle, y en Francia publicó un hermoso estudio sobre la confluencia y contaminación recíproca de las disciplinas en el ambiente de la embajada francesa en Venecia en la época de Francisco I, es decir, primera mitad del siglo XVI. Un librito que no ha tenido quizá, bueno, ha tenido sin duda la misma difusión que otros trabajos suyos, y que yo quiero señalarlo aquí porque me parece un estudio de gran interés, que se titula Le Rendez-vous des Savoirs, Littérature, Diplomatie et Philosophie à la Renaissance, publicado en París en 1999 y reeditado por Les Belles Lettres 10 años más tarde, en el 2009. Bien, todos sabéis que Nuccio desplegó a lo largo de toda su vida y de su carrera académica e intelectual una intensa preocupación por la difusión de la obra de Giordano Bruno. Desde que fue nombrado en el año 93 miembro del Comité Científico del Instituto Italiano per gli Studi Filosofici de Nápoles, procuró, bajo el patrocinio del Instituto, la traducción de la obra italiana del novano a lenguas extranjeras, al japonés, al chino, al rumano, al búlgaro y también al portugués, con la traducción, en este caso, de nuestro querido amigo Luis Carlos Bombasaro, traducción que yo espero que continúe con nuevos volúmenes y que alcance su conclusión en un futuro que no sea muy lejano. Por otra parte, y desde el año 96,
tuve ocasión de colaborar con él, siempre bajo el patrocinio del Instituto Italiano per gli Studi Filosofici de Nápoles, en la organización de los cursos estos que comentábamos en los prolegómena de este acto, los cursos que cada año en el mes de junio se celebraban en el Instituto Warburg de Londres. Eran unos cursos, como recordaréis, en que dos eximios investigadores impartían una serie de lecciones, en un caso sobre la cultura intelectual del Renacimiento, en otro caso sobre el pensamiento y la obra de Giordano Bruno, unos cursos que reunían durante una semana en el marco incomparable de la Biblioteca Warburg a una notable cantidad de estudiantes en formación, becados por el instituto y procedentes pues prácticamente de todas las partes del mundo, unidos todos ellos por el común deseo de especializarse en el estudio del Renacimiento y de la obra de Bruno. Por esos seminarios, celebrados a lo largo de varios años, habéis pasado algunos cuantos de vosotros y una buena parte de jóvenes estudiosos brunianos que ahora están activos en sus diferentes países. En los años siguientes, Nuccio extendió esta incansable actividad de organizador cultural a nuevos ámbitos y así, con ocasión del 5º centenario del nacimiento de Bernardino Telesio en el 2009 y como presidente del Comitato Nazionale per le Celebrazioni del 5º centenario de la nascita, estuvo al frente de un amplio programa que con la colaboración de prestigiosos estudiosos llevó a cabo la edición de Le opere di Bernardino Telesio, ristampa anastatica delle Cinquecentine, en 5 volúmenes, publicado por el editor Carocci en Roma entre el 2011 y el 2013, que es una edición verdaderamente interesante de las 5 centinas, acompañada de una serie de materiales ciertamente manuscritos que hacen a esta edición, en mi opinión, una obra de consulta verdaderamente valiosa. Al mismo tiempo, Nuccio promovió diversos congresos de los que resultaron monografías notables sobre la obra de Telesio. Por otra parte, y acercándome ya al final de esta intervención mía, quiero señalar que la fundación del Centro Internazionale di Studi Telesiani, Bruniani e Campanelliani, con sede en Cosenza y bajo su presidencia, ha promovido y ha continuado la promoción de los estudios telesianos, ampliados ahora a Bruno y Campanella, con el propósito de constituir en la ciudad de Cosenza una biblioteca telesiana, bruniana y campanelliana que, albergada en la sede del centro, può dare, como decía Nuccio, acompañado por mí, en una presentación que escribimos para Bruniana y Campanelliana en el año 2021, esta biblioteca può dare un contributo non solo alla ricerca scientifica, ma anche alla crescita civile, sociale ed económica del Sud. Pero ya no podrá ser vista en su construcción y en su finalización por el amigo desaparecido. Espero, sin embargo, que el Centro Internazionale di Studi será capaz de llevarlo a cumplimiento. Como todos sabemos, en el año 2013, Ordine publicó un librito que ha tenido un impacto mundial, un impacto universal, con el título L'utilité de l'inutile, manifeste, publicado por Les Belles Lettres, un libro que estaba acompañado de un ensayo de Abraham Flexner, uno de los fundadores del Institute for Advanced Study de Princeton, un estudio titulado L'utilité des connaissances inutiles, que denunciaba la mercantilización de la enseñanza, lo señalaba ya a comienzos del siglo XX, la mercantilización de la enseñanza y la subordinación en curso de la universidad a los intereses de la economía. Este manifiesto, L'utilité de l'inutile, reivindicaba junto con Flexner la utilidad de los conocimientos presuntamente inútiles y, en palabras de Ordine, sostenía que es útil todo aquello que nos ayuda a hacernos mejores.
y por tanto sostenía la utilidad de los clásicos Studium Humanitatis como un aprendizaje y una elevación a la verdadera humanidad. El librito encontró de inmediato un vasto público lector, se tradujo a numerosas lenguas y tuvo continuidad en nuevos manifiestos que creo que todos conocemos, I classici per la vita, una piccola biblioteca ideale, publicado en el 2016, y Gli uomini non sono isole, i classici ci aiutano a vivere, publicado en el 2018. Hace 4 meses, el pasado 16 de febrero, coincidiendo con el aniversario de la ejecución de Bruno en la pira del Campo dei Fiori, tuve el placer y el honor de participar en Roma, en la sede del Ministerio de Cultura, en una conmemoración titulada Nuccio Ordine, de Amicitia in Memoriam, junto con otros amigos y conocidos de Nuccio. Mi intervención en esa ocasión llevaba por título Giordano Bruno, Dignità della filosofia e nuova cosmologia, tratando de vincular el itinerario de Nuccio con el itinerario intelectual y personal de Giordano Bruno. Y en esa conmemoración pretendía mostrar que no solo Bruno había sido el autor predilecto de Nuccio, con el que nuestro querido amigo había llegado incluso a identificarse, sino que remito ahora a los posibles interesados en este texto de una conmemoración personal a la reproducción que podéis consultar en una página mía titulada academia.edu, en el portal academia.edu, y quiero concluir esta breve intervención mía con las palabras finales de esa reciente conmemoración romana. Allí decía: Giordano Bruno ha sido una fuente de inspiración y un modelo para la batalla emprendida por Nuccio en sus últimos años en defensa de los saberes pretendidamente inútiles contra, cito, la lógica del beneficio que mina por la base las instituciones, escuelas, universidades, centros de investigación, laboratorios, museos, bibliotecas, archivos y las disciplinas humanísticas y científicas cuyo valor debería coincidir con el saber en sí, independientemente de la capacidad de producir ganancias inmediatas o beneficios prácticos. Por eso, decía yo en esa ocasión, y lo repito ahora aquí para concluir, en el invierno de la conciencia que estamos viviendo, así concluía la primera parte de su Utilità dell'inutile, a los saberes humanísticos y a la investigación científica sin utilitarismo alguno, a todos esos lujos considerados inútiles, les corresponde, decía Nuccio, cada vez más la tarea de alimentar la esperanza, de transformar la inutilidad en un utilísimo instrumento de oposición a la barbarie del presente, en un inmenso granero en el que puedan preservarse la memoria y los acontecimientos injustamente destinados al olvido. Bueno, esto es todo. He procurado y espero haberme atenido al tiempo inicialmente establecido. Os doy las gracias por vuestra atención y espero pues que, aparte de conmemorar de alguna manera la memoria, recoger la memoria que todos tenemos en común de nuestro querido amigo, pues a ver, quizá daros alguna noticia que haya podido no ser o no haber llegado hasta vuestro conocimiento. Muchas gracias y un abrazo para todos. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias. Muito obrigado. Como eu imaginei, seria uma apresentação que, de fato, nos situa diante da obra de Nuccio e a sua relação com Bruno. Te agradeço muito por isso. Eu passo de imediato, se eu puder agora, a Porto Alegre com a professora Jane Tutiquian, que compartilhou conosco
um momento muito importante da vida de Núcio aqui no Brasil, e deixo que ela fale aquilo que, evidentemente, mais marcou na relação com o Núcio. Jane. Muito obrigada. Eu quero cumprimentar todos os participantes dessa homenagem ao Núcio, e o faço agradecendo ao professor e amigo Bombassaro, organizador desse evento, por me ter apresentado o professor e filósofo Ordine, e pelo convite para estar aqui nesse momento. Eu encontrei Ordine 2 vezes. A primeira, quando recebeu o título de doutor honoris causa, aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a segunda na Itália, quando a URGS outorgou o título de honoris causa a Umberto Eco, ambos propostos por Bombassaro. E a cada encontro com aquele homem simples e de uma imensa simpatia estampada num sorriso largo, a cada encontro uma emoção e uma alegria. Hoje eu fico pensando, como disse o poeta, que nós todos somos como pequenas estações, onde as pessoas vão chegando, cada uma a seu tempo, e há aquelas que ficam, aquelas que simplesmente partem e não deixam marcas. Mas há as poucas, as raras, que partem ficando. Para elas, a palavra é ato e é libertação. Esses raros a libertam para que o mundo, em liberdade, se entenda, e entenda-se por mundo a revelação do humano e do ser na vida. Eles complexificam, essa palavra é muito difícil, eles tornam as coisas complexas para simplificar. Encontram para desencontrar e reencontrar. Causam perplexidade, comprometimento, impossibilitam o distanciamento entre o ser, o que é, e ser o que é ser o viver e o que se vive. Eles propõem um espelhamento em que vida humana e terra se constituem. É reconhecidamente um dos maiores, se não o maior, estudiosos contemporâneos de Giordano Bruno e da Renascença. Dedicou ao filósofo uma série de estudos e de obras. Foi quem, de fato, lançou luzes outras sobre o pensamento de Giordano Bruno, ao constatar que o seu ponto de partida é a criação de uma cosmologia capaz de destruir as correntes e o geocentrismo, livrar a Terra da, cito Ordine, falsa imobilidade, dos falsos princípios de uma filosofia perversa. Não mais uma separação entre mundo sublunar e mundo celeste, mas finalmente um cosmos único, homogêneo, infinito, povoado por mundos inumeráveis. Para a Ordine, a cosmologia bruniana anula todos os tipos de classificação, todas as formas de subordinação baseada em medidas, proporções, quantidades ou imprimados de ontologias perversas. Tudo que existe pode ser centro, não somente por razões geométricas banais, pode ser centro, sobretudo, porque cada ser, visível ou invisível, independentemente de suas dimensões, é animado pela mesma força vital. Aquela formiga específica e aquela estrela específica são expressões diferentes da mesma natureza, da mesma matéria que nutre todas as coisas. Reconhecer em cada indivíduo singular a mesma dignidade significa colocar a vida no centro do universo infinito. Uma vida infinita que alimenta e move todas as coisas, que tem um valor em si mesma, independentemente de toda a hierarquia. O crítico George Steiner, da Universidade de Cambridge, festeja o encontro em Núcio Ordine de um guia maravilhosamente fiel e revelador para o mundo, ardente e mágico de Giordano Bruno. O sempre lembrado grande filósofo Pierre Hadot, cujo pensamento muito influenciou Michel Foucault, sintetizou como ninguém o fazer de Ordine ao afirmar: ele nos oferece um modelo notável do método
no campo da exegese filosófica, pois consegue reconstruir de forma muito precisa o itinerário intelectual e espiritual de Giordano Bruno. E mais, comentador, Nuccio Ordine é um dos maiores especialistas contemporâneos em todo o ambiente social, artístico, literário e espiritual da Renascença e da época moderna. Foi a utilidade do inútil que o tornou ainda mais conhecido mundialmente, que o colocou no centro das discussões desse nosso tempo, o conhecimento e o funcionamento social. O filósofo foi capaz de falar numa voz apta a ser ouvida por todos, e essa era uma qualidade inerente à ordem. Ele dialoga com Platão, Aristóteles, Kant, Shakespeare e outros na extensão da sua cultura, todos aqueles que, como ele, enfatizam a importância dos saberes inúteis para a civilização. Mas não fica aí. Também na ciência, os saberes inúteis são fundamentais. Na universidade empresa e os estudantes clientes, além de denunciar a mercantilização da educação, especialmente das universidades, mais preocupadas em formar técnicos do que pessoas, aponta o descaso dos governos com bibliotecas, artes, literatura ou música, diminuindo cada vez mais os orçamentos para qualquer tipo de atividade cultural. E essa questão era muito cara à ordem, e ele trabalhou muito sobre isso nos últimos tempos. De fato, Ordine partiu. E, de fato, ele continua em nós, seus leitores, seus admiradores, seus amigos. Ele ficou em tudo que com ele aprendemos, que a filosofia tem a tarefa não apenas de aumentar o conhecimento, mas de aumentar o conhecimento para mudar a vida. Por nos levar pela ruptura com obsoletos códigos, pelo ensinamento, a partir do pensamento muito atual de Bruno, de que a multiplicidade não é um obstáculo. Não é um obstáculo para o crescimento da humanidade. É, antes, uma imensa riqueza. Pelo ensinamento de que apenas na polifonia, apenas no encontro e no choque de filosofias, culturas, línguas, gêneros, pessoas diferentes podem empreender um debate contínuo, desafiando os estereótipos e a verdade estabelecida. E que, finalmente, não pode haver conhecimento sem amor pelo conhecimento, sem conhecimento de que a aquisição de conhecimentos não é um dom, mas o resultado de uma conquista difícil. Obrigada. Muito obrigado, Jane. Bom você ter salientado exatamente esses elementos, lembrando muito essa relação entre filosofia, literatura e toda a grande discussão que Nuccio nos trouxe. Eu vou saltar outra vez para o outro lado do oceano. Jonathan, você está disponível? Ou ficamos na América Latina? Vamos a Buenos Aires? Silvina? Jonathan chegou. Jonathan. Tá bom. Vocês agora decidam. Sì. Tá bom, vai lá. Eu não sei se falar em português ou em italiano, como você preferir. Se você preferir falar em italiano, nós vamos compreender todos, não há problema. Eu sei, por isso que probabilmente è meglio o meu... perché in realtà, intanto, innanzitutto, grazie Luisa e grazie a tutti voi per questo omaggio che personalmente ritengo molto, molto bello, molto importante, non solo a un grande intellettuale, ma anche a un uomo che ho avuto la fortuna di non conoscere benissimo, ma di incontrare in alcune occasioni, e che mi ha sempre dimostrato non solo grande cultura, grande lavoro intellettuale, ma anche una grandissima umanità. Io mi ricordo di averlo conosciuto la prima volta come giovanissimo borsista all'Istituto Warburg, avevo 20 anni,
e lui era già un professore importante, nonostante questo ha sempre avuto una grandissima disponibilità. Poi l'ho rincontrato grazie al vostro lavoro a Porto Alegre, in quell'occasione tra l'altro eravamo ospitati nello stesso hotel, quindi ho avuto modo di conoscere un po' meglio e di apprezzarne ancora di più l'umanità. Detto questo, tra l'altro volevo anche ringraziare il professor Granada per la sua introduzione. Non avevo mai avuto la possibilità di ascoltarlo personalmente, ma devo a un suo articolo praticamente tutta l'ispirazione della mia tesi di dottorato, quindi anche ci tenevo a dire questo per introduzione. In realtà io ho ricevuto questo invito da Luis soltanto 2 o 3 giorni fa. Non mi son preoccupato di fare una ricostruzione dei suoi studi in modo preciso, anche perché sapevo che comunque l'avreste fatto meglio di me, però mi sono fatto questa domanda, ecco, mi son chiesto quale importanza a quale importanza avrebbe attribuito la sua parola oggi. Allora, proprio di adesso, proprio di stamattina, sono, a mio modo di vedere, le notizie quanto mai tragiche che hanno travolto la politica europea. Credo che lui avrebbe approfittato di un'occasione come questa per invitarci a riflettere su quello che sta succedendo. Quindi sostanzialmente l'unica cosa che dirò è questa: l'attualità del suo messaggio, delle sue opere in relazione a quello che si prospetta essere una crisi democratica e di civiltà profondissima. In Italia i risultati sono stati quanto mai prevedibili, certamente, ma quanto mai sconvolgenti, con il confermarsi di tendenze politiche dirompenti ancora di più se si considera le sfide di una guerra alle porte, totalmente presente, anche ignorata dai mass media, ma lì è. I risultati francesi sono ancora peggiori, in Germania non se ne parla, e si sta parlando di forze politiche che fanno veramente temere per il futuro dell'Europa situazioni di barbarie su quel che riguarda il problema le questioni dei diritti civili, dei diritti umani, dell'educazione pubblica, che è quella in quanto insegnanti ci interessa più da vicino. Ecco, come ricordava il professor Granada, anche a me colpiva questa sua provenienza umile, che all'università pubblica a cui avevo avuto accesso proprio grazie a circostanze politiche e sociali che erano aperte al dialogo e aperte anche a una certa mobilità sociale dentro i nostri paesi. Questo non c'è più, e io rileggendo questo fine settimana il suo libro L'utilità dell'inutile, in previsione di questo nostro incontro, ho segnato semplicemente 2 passaggi che mi sembrano particolarmente interessanti, perché c'è questa associazione, questa preoccupazione che io gli sentivo le poche volte che ho parlato della cultura come a un rimedio contro la barbarie e contro l'inciviltà. Quindi lo studio dei classici non come un sapere erudito e accademico, certo fatto con grandissima serietà accademica, ma da portare anche fuori come contributo, come risposta a queste tendenze alla barbarie che stiamo vivendo e che lui probabilmente presagiva molto bene e molto correttamente. Uno dei passi che rileggendo mi ha colpito è questo. Lui scriveva: non abbiamo coscienza, infatti, che la letteratura e i saperi umanistici, che la cultura e l'istruzione
costituiscono il liquido amniotico ideale in cui le idee di democrazia, di libertà, di giustizia, di laicità, di uguaglianza, di diritto alla critica, di tolleranza, di solidarietà, di bene comune possono trovare un vigoroso sviluppo. Ecco allora che questa impronta è essenziale, ancor più vista la dimensione preoccupante di quello che si sta vivendo, ritornare a questo messaggio profondo che la sua opera aveva. La letteratura e i saperi umanistici non sono cosa da torre d'avorio, ma sono un contributo fondamentale per difendere quanto di più caro abbiamo, cioè la libertà, la democrazia, la giustizia e il bene comune. Chiudo questo mio brevissimo intervento perché avete capito che sostanzialmente è solo un punto quello a cui io posso offrire un contributo stasera, con un altro passo che rileggendolo, tra l'altro rileggendolo oggi mi ha colpito ancora di più, dove lui scrive: di questo passo si finirà per cancellare la memoria con colpi di spugna progressivi fino alla totale amnesia. Ecco, questo cancellare la memoria in questo momento è quello che mi pare il problema più grave che abbiamo davanti, che abbiamo proprio davanti. Politicamente è travolgente questo aver cancellato la memoria. E a questa totale amnesia il professor Ordine contrapponeva l'interesse anche per la bellezza e per le radici dalle quali possiamo ricostruire invece e mantenere questi valori. Quindi continuava dicendo: con lei purtroppo, con la memoria purtroppo, scomparirà tra gli esseri umani ogni desiderio di interrogare il passato per comprendere il presente e immaginare il futuro. Avremo un'umanità smemorata che perderà completamente il senso della propria identità e della propria storia. Volevo chiuderla con questa citazione, non certo per andare in una riflessione catastrofista, perché sarebbe stato esattamente il contrario di quello che voleva lui, che era persona sempre positiva e attiva e propositiva. Sì, il pessimismo della ragione, ma l'ottimismo della volontà, per dirla con Gramsci, questo mi ha sempre trasmesso. E quindi questo invito che ci rivolgeva a interrogarci, a continuare a interrogarci il passato per comprendere il presente e per ritrovare il senso della propria identità, credo che sia probabilmente, insieme ai grandissimi studi che ha realizzato nella sua vita, forse il messaggio in questo momento, in questa giornata, che più mi pare da parte mia di voler sottolineare. Quindi vi ringrazio e lascio spazio agli altri interventi. Grazie mille. Jonathan, grazie per il tuo intervento. Muito obrigado pela tua participação, escolhendo exatamente esse tema da crise, esse tema da política, esse tema da dificuldade séria, da crise pela qual estamos passando, né? Eu agora passo para a Silvina, se a Silvina estiver me ouvindo, sim. Pode ser, Silvina. ¿A mí? Perfecto. Sí, muchísimas gracias. Mi intervención también va a ser bastante breve porque me parece que bueno, también Miguel Ángel hizo como todo un recorrido súper profundo y no es la idea. Yo pensé un poco, bueno, primero ante todo quería agradecer a Luis Carlos por la invitación, ¿no? Recordar un poco, digamos, cuando conocí a Nuccio, ¿no? En este marco de los seminarios Brugnani, que también lo conocí a Luis Carlos y a Miguel Ángel, ya hace un poquito más de 2 décadas, ¿no? Y justo también era un momento que yo estaba haciendo mi tesis de licenciatura sobre Giordano Bruno y la historia en la Universidad de Buenos Aires.
Lo primero que a mí me llamó la atención de Nuccio cuando lo conocí fue su sencillez, la calidez, la apertura, ¿no? que en general tenía con los jóvenes estudiantes que estábamos ahí en el Instituto Warburg. Él ya era un académico bastante conocido, pero digamos se salía de ese molde acartonado de algunos profesores que yo había conocido y que habían formado, o sea, y los había tenido durante mi formación, ¿no? Uno lo veía trabajar ahí en la biblioteca Warburg, sumamente concentrado, en silencio, escribiendo, pero también era un hombre muy vital, como hace un rato lo describían, muy alegre, positivo, a veces melancólico, a veces se ponía nostalgioso y melancólico, pero siempre muy activo, siempre dispuesto, ¿no? a enseñar y a hacerse preguntas, ¿no? Esta búsqueda constante, esta curiosidad que él, digamos, no solo tenía como investigador, sino también que impulsaba, ¿no? Y que motivaba, que transmitía. Era un gran especialista en el Renacimiento, sobre todo en Giordano Bruno, pero también, como destacaba acá Jonathan hace un ratito, y como también señalaba Miguel Ángel, muy comprometido con su presente y muy crítico de su presente, ¿no? Esto que tenía él bueno, de llevar siempre a través del Renacimiento, bueno, poder llevar con esas lentes a pensar mejor nuestro presente, ¿no? Otra cosa que también a la que se hizo referencia y a mí también me impactó cuando lo conocí a Nuccio fue esta reivindicación de sus orígenes humildes, ¿no? de su Cosenza en Catania, ahí en el sur de Italia, y bueno, un poco, mi papá es bastante más grande, tiene 80 años, pero me recuerda un poco a la historia de mi papá en el sentido de que él también fue el primer universitario de su familia, el primer médico, y viene de Berisso, ¿no? Sus orígenes son muy humildes, bien inmigrantes en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, era una persona con una cultura excepcional, una mirada cosmopolita, pero también, ¿no? un viajero, un curioso incansable, y siempre recordando sus orígenes, ¿no? Estaba muy orgulloso de su Universidad de Calabria, de la Universidad de Calabria, donde se había formado, ¿no? Y enseñaba teoría de la literatura y literatura italiana. Y bueno, ya acá hizo referencia a Miguel Ángel que Nuccio se había formado, ¿no? Empezó a estudiar en la universidad cuando hacía muy poco que se había creado hacia fines de los 70, en el 76, 77. Y es interesante porque, bueno, a propósito de eso, uno de sus maestros, ¿no? A quien dedica su último libro, Giulio Ferroni, Los hombres no son islas, ¿no? Así fue traducido, destacaba, ¿no? Estos esfuerzos de Nuccio por traer grandes personalidades a la universidad, ¿no? A Gadamer, a George Steiner, y bueno, seguir fomentando su desarrollo, ¿no? Y con todas las iniciativas culturales, esta última iniciativa del Centro Bruniano y Telesiano, ¿no? Se ve crear un polo cultural en el sur, ¿no? Y tratar de salir de esta división histórica entre esta dualidad entre norte y sur. Definitivamente, como prueba este encuentro y otros tantos, recordando a Nuccio, él no era una isla, ¿no? Porque todas sus obras las escribía a partir de diálogos no solo con los autores del pasado, a quienes interpelaba, sino también del presente, y las personas que guiaban sus exploraciones, sus búsquedas intelectuales transversales, también con ellas entablaba, ¿no? Relaciones de amistad y afecto, ¿no? Y bueno, quería destacar entre los otros momentos que compartí con Nuccio, su primera vez que vino a Buenos Aires en ocasión de las primeras jornadas sobre el Renacimiento Europeo que organizamos en la Universidad Nacional de San Martín a fines de septiembre del 2006. Y el proceso de traducción al español del Umbral de la Sombra,
¿no? Que hace un ratito se hizo referencia, Literatura, Filosofía y Pintura en Giordano Bruno, que fue publicado finalmente en el 2008. En ese momento yo estaba trabajando en mi tesis de doctorado, y mi director se quejó bastante porque, digamos, me absorbió tanto ese libro, ¿no? Con toda su riqueza, ¿no? Y toda su interdisciplinariedad, donde Nuccio trabaja muchísimo sobre la iconografía de Bruno también, y esta relación entre literatura y pintura, bueno, hizo que yo suspendiera mi tesis y me dedicara de lleno a la traducción. Y bueno, y justamente me interesó muchísimo, no solo ahí se veía este despuntar, ¿no? Con esta transversalidad, esta interdisciplinariedad que siempre tuvo Nuccio, ¿no? Esta identificación que ya marcaban de él con la figura de Giordano Bruno. Y en ese sentido a mí me llamó mucho la atención la descripción de Bruno como filósofo a topos, ¿no? Con una plasticidad increíble, con un pensamiento capaz de atravesar todos los métodos y los saberes más diversos, en este peregrinaje, ¿no? Constante por las universidades. Y bueno, esta búsqueda, ¿no? Esta imagen del contemplativo que realiza una búsqueda consciente y responsable del saber, profesando un amor desinteresado por el conocimiento, ¿no? Ahí vemos la identificación de Nuccio con Giordano Bruno. Ya se ve acá, ¿no? Es más explícita en las obras posteriores, pero acá es muy clara. Y a mí esa imagen de Giordano Bruno me ayudó a entenderlo mucho mejor, ¿no? En estos diálogos que en otras versiones, ¿no? Con todo lo que toma de Tomás de Aquino, de la escolástica, ¿no? Que en otras visiones más estereotipadas de Giordano Bruno se pierden, ¿no? Y entonces, bueno, también como Jonathan me quería detener, digamos muy brevemente, en las últimas obras de Ordine, sobre todo por la actualidad que tienen en estos momentos, ¿no? Frente al avance de la derecha y la ultraderecha a nivel global, ¿no? Y la misma batalla cultural que estos movimientos están dando, ¿no? Contra las humanidades, contra la educación, ¿no? Sobre todo contra la educación pública. En Latinoamérica, bueno, en Buenos Aires más específicamente, hace relativamente poco tuvimos una marcha multitudinaria en defensa de la universidad pública. Y bueno, yo me refiero concretamente, ya se nombraron algunas de estas obras, pero las voy a referir a La utilidad de lo inútil, ¿no? A Los clásicos para la vida, Una pequeña biblioteca ideal, y Los hombres no son islas, ¿no? Este tríptico. Y bueno, ahí Nuccio, digamos, un poco apelando al formato de la intertextualidad y los aforismos que es un género del barroco siglo XVII, ¿no? Tan potente, digamos, defiende una lectura directa de los clásicos y de la formación del ciudadano culto, ¿no? Que recupera esta dignidad, ¿no? Esta dignidad pensando en el humanismo, ¿no? Y en este sentido, bueno, ¿no? Frente al fenómeno global de avance de una concepción de la universidad como mercado y del estudiante cliente, ¿no? Que reduce la dignidad humana a cuánto dinero uno gana y cuánto consume, es decir, una lógica puramente mercantilista, ¿no? En este sentido, el foco está en que el profesor incentive con su entusiasmo y guíe el interés por la lectura directa de los clásicos. Pero la pregunta viene, retomando a Calvino, ¿qué entendemos por clásicos? ¿No? Y en este sentido, pensando en Nuccio y su biblioteca ideal, los clásicos, digamos, son retomados en un sentido muy amplio. No hablamos solamente de la literatura grecorromana, sino que vamos más allá, ¿no? Y tienen que ver con esta cualidad de los autores que forman parte de un canon, ¿no? En el sentido de
de articular cuestiones universales, ¿no? Que nos resuenan. Y en ese sentido, digamos que se piensa lo universal desde el punto de vista cronológico, geográfico, histórico, ¿no? Es una suerte, estos 3 libros son como una suerte de caja de resonancia, ¿no? Por ejemplo, en el último, el de Los hombres no son islas, Nucho parte de Virginia Woolf para retrotraerse, ¿no?, al Renacimiento con John Donne y Francis Bacon, y después los pone nuevamente en diálogo con autores más contemporáneos como Ernest Hemingway, ¿no?, y Thomas Merton, ¿no? Entonces, el desafío para Ordine consiste en pensar la escuela y la universidad como centros de resistencia, ¿no?, y hacer de los clásicos un instrumento para reflexionar críticamente sobre el presente, sobre la utilidad, ¿no?, de esta humanitas que abarcaría las ciencias sociales, lo que entendemos ahora por ciencias sociales, ciencias humanas, y sobre el impacto que tiene la lectura de estos clásicos para mejorar nuestra calidad de vida, específicamente ¿no?, en esto que tiene que ver con la desintegración de los vínculos, de los lazos afectivos, ¿no? Justamente ha sido muy crítico de este tema de incentivar el uso de dispositivos móviles y de la tecnología porque sí, ¿no? Y poner más presupuesto en esto que en otra serie de cosas que también necesita urgentemente la universidad. Es decir, en suma, frente al discurso de las derechas que ponen el eje en la meritocracia y el éxito económico, la necesidad de resistir para superar una visión insular de la humanidad. Insular en el sentido del avance del egoísmo, de la lógica del sálvese quien pueda, sobre la cual la pandemia de COVID y la crisis ambiental nos siguen alertando, pero parece ser que a esto se hace oídos sordos, ¿no? Como conclusión, quería retomar el final de Los hombres no son islas, en relación a Virginia Woolf, que Nucho dice, ¿no? Para Woolf, vida y muerte, marcadas por el flujo continuo del tiempo, se persiguen y anulan en la circularidad del perenne ir y venir. De la misma manera que el individuo es a la humanidad y la ola al océano, aquí una ola muere mientras que en otro sitio de aquella misma agua nace otra. Celebrar la obra de Nucho Ordine hoy es evocar el poder inspirador de su escritura. En momentos particularmente difíciles en que lo que nos toca es resistir, ¿no? Y pensarnos como parte de un mismo mar donde lo hemos perdido a Nucho, pero no quiere decir que él no alerte otras voces y no nos inspire a nosotros, sino nos inspire a otros para que sigan con su obra y con su defendiendo estos ideales, estas luces, ¿no?, tan importantes en este momento. Gracias. Graças, Silvina. Muito obrigado. Muito bom ouvir você também com essas observações. Eu pergunto se o Mário está disposto, Mário Novello está disposto a entrar na conversação? Certamente. Vamos fazer um pulo para o Rio de Janeiro, fazendo uma alteração e fazendo uma conexão, porque os homens não são ilhas. Obrigado por estares aqui, Mário. Com você. Obrigado a você por ter convidado a gente e feito essa reunião. Vocês estão me ouvindo? Sim. Veja, vou fazer só 2 pequenos comentários sobre situações onde eu tive contato direto com o Nucho. Um ligado ao amor que ele tinha pela Calabria, como já foi dito, e outro pelo amor que ele tinha ao Albert Einstein. Um dia, nós estávamos lá em Como, ambos convidados pelo professor Hugo Moschella, lá no norte da Itália, e estávamos num bar, e, de repente, não sei porquê, ele começou a comentar sobre o Einstein. E eu expliquei para ele que o modelo cosmológico do Einstein tinha sido o maior fracasso. Ele ficou irritadíssimo com isso, por saber que o Einstein tinha feito alguma coisa fora do que seria considerado genial. Eu disse para ele, olha, na verdade, o modelo dele
2 anos depois, foi mostrado que estava errado. Mas ele fez uma proposta que só 100 anos depois foi realmente considerada, que é a ideia de que havia uma constante cosmológica no universo, e só agora, uns 30 ou 40 anos após, foi identificada como se fosse o vazio quântico. Além do mais, pela primeira vez, ao fazer a cosmologia nova, que ele, de uma certa maneira, inventou, ele também produziu, o Einstein produziu, uma ideia que só agora, de novo, está sendo invocada, qual seja a de que as leis físicas da Terra não são válidas identicamente no universo. Esse foi um momento, depois ele ficou contente de saber, com essa evolução das ideias originais do Einstein, mesmo que o modelo cosmológico dele não tenha sido, de uma certa maneira, o bom modelo cosmológico. Todos nós erramos. Mas, em suma, o segundo momento foi quando o Hugo Mosquela disse para ele que a minha família tinha vindo de Fuscaldo, província de Cosenza, e que meus pais eram camponeses. Aí ele ficou super contente com isso, e agora eu entendo por quê, depois da conversa que eu ouvi de vocês, que a relação dele com a Calábria era tão forte assim. E aí ele fez uma proposta maravilhosa. Ele disse, eu vou voltar para lá, ainda hoje, nós estávamos em Como, e vou propor ao prefeito da cidade, era Paula, a cidade da minha mãe, Fuscaldo, em suma, que você seja convidado de honra, porque saiu daqui um camponês e voltou um cientista, filho daquele camponês. Aí eu digo, bom, fiquei super contente com isso. E realmente, menos de um mês depois, eu estava quase indo embora de Como, quando ele me informa que vai ser feita uma comemoração, eu daria uma palestra, e eu receberia a chave da cidade. Veja você que coisa. Então, compramos a passagem, eu e minha esposa, ela estava comigo lá, só que algumas horas antes, minha mulher teve um problema mais ou menos complicado de saúde e nós tivemos que não podemos ir a essa cerimônia. Ele ficou, obviamente, como nós todos ficamos descontentes com a situação, mas só para mostrar a grandiosidade do coração dele, ele insistia o tempo todo que eu fosse lá, mas não podíamos mais ir, porque nós tivemos que voltar imediatamente ao Brasil. Ou seja, depois ele veio ao Rio, provavelmente depois de ter ido a Buenos Aires, e nós tivemos uma palestra dele aqui, Bombassaro, se eu não estou enganado, também estava lá, e maravilhosa. Então, essa é a imagem que eu tenho do Nútil Ordine, e essas duas situações que eu convivi com ele foram muito interessantes. Muito bem, Mário. É realmente interessante muito importante você trazer essa relação de Nútil com a relação com a ciência também, né? Este aspecto importante da vida de um humanista do século XXI que não deixa de dialogar com a ciência, né? Isso me parece significativo e especialmente ícone de um tempo em que proliferam, né, os negacionistas, né? E muito obrigado pela tua intervenção. Sei que você teria muito da cosmologia para nos apresentar e o Nútil certamente ficaria muito feliz em te ouvir falando das coisas da cosmologia e do universo eterno que nos aguarda e nos nutre e nos mantém aqui. Muito bem, eu vou passar para o Marcos agora, posso passar para o Marcos? Porque eu estou tentando ver se consigo fazer um movimento de não ficar num único lugar. Porque al vero filósofo ogni terreno é pátria. Olá. Bom, boa tarde a todos novamente. Eu conheci o Nútil nos seminários brunianos,
Eu acho que eu tive de 7 ou 8 vezes no Instituto. Foi lá que eu conheci o Bombassaro, né? Apresentei algumas pizzarias em Londres, né? A Waterstone e outros lugares que eram os alunos se reuniam além do Warburg, né? E do restaurantezinho pequeno ali no subsolo, né? Que eram os lugares em que a gente trocava muitas ideias, né? E o Nútil, quando eu fui pela primeira vez, foi em 2000, eu segui 2001 e depois algumas interrupções, e o Nútil sempre chamava atenção pela sua... Primeiro, que era um homem alto, né, a sua voz de barítono, né, e ele participava ativamente das lezioni, né, ele estava ali sempre para fazer um contraponto, né, mostrando muitas das coisas que depois, né, ele estava escrevendo, né. Eu tenho particularmente uma frase que ele toma emprestado de Tommaso Campanella, no Os Homens Não São Ilhas, né? Non è re che ha regno, ma chi sa reggere, que era basicamente o que talvez era o próprio Nútil, né? Não é rei quem tem reinos, mas quem sabe reinar, né? Então, era quase uma sinfonia. Ele regia uma sinfonia ali nesses anos todos, nessa quase década que eu passei ali indo para o Warburg, né? E eu queria dizer algumas coisas particulares, né? E eu não sei se foi 2000 ou 2001, vivi ainda o velhíssimo Giovanni Aquillecchia, né? Só para usar uma forma de contar renascimental, né? E era muito divertido ver a amizade entre ambos, né? O Nútil e o Aquillecchia. E numa noite ele nos convidou para ir juntos, né, com os alunos, a comer num bairro distante do centro de Londres. E eu não sei se a gente tomou um trem ou um ônibus e fomos até esse restaurante. E no meio do caminho, uma pessoa bêbada, não é, se enamorou, né, um homem se enamorou do Giovanni Aquillecchia e ali ficou lhe fazendo a corte. Né? E o Nútil, né, ficava tirando onda com aquela situação cômica, né? E o Giovanni Aquillecchia praticamente não entendendo nada. A gente chegou aí num restaurante, mas houve um roubo da bolsa de uma das alunas. Eu sei que depois nós fomos para uma delegacia de polícia ali perto, fazer a queixa, e aí acabamos voltando sem a janta, mas jantamos num velho lugar ali, que era a pizzaria Olivelli, né, onde alguns dos alunos também ficavam, porque era um hotel bem simples, né? Mas era onde, basicamente, era o trajeto ali entre o Warburg, o Museu Britânico e tudo mais. Né? Então, né, nessas questões todas, a gente trocava figurinhas de discussões que iam além das nossas lições ali no Warburg. Né? Para mim foi muito importante, porque eu sou físico e também, como o Mário Novello, eu busco uma cosmologia há mais de 30 anos, que é a cosmologia do infinito. Então, por isso que me encantava Giordano Bruno, né? O Nútil estaria muito contente com os resultados do James Webb, porque o James Webb colocou, enfim, em crise essa cosmologia finitista, criacionista, né? E isso era sempre uma questão de briga entre nós lá no Warburg, entre os estudantes, inclusive, não é? Porque eu levava essa questão do infinito mesmo até hoje, né? E havia muito esse apego ao paradigma finito do Big Bang, né? Que para mim é uma bobagem imensa que nós abraçamos aí desde o padre Lemaitre, né? Eu sempre falo, olha, cuidado com os padres, cuidado com os papas, né? E havia também uma briga nossa com o Papa, que até então era o João Paulo II. Eu falei, olha, e todo mundo ali era meio italiano, e todo mundo admirava o Papa João Paulo II, né? E o Nútil jogava umas pimentas ali para a gente brigar um pouco. Eu falei, olha, lá no Brasil, o Papa João Paulo II foi que permitiu ao Ratzinger, não é, condenar na sua Inquisição, né, o nosso Leonardo Boff, né? E isso
praticamente não era de conhecimento dos alunos italianos, né? Então, a gente ficava naquela briga ali, né? E outro momento que eu lembro bastante, de forma diversa, né, do dia a dia, do cotidiano, é que em 2002 estava tendo uma Copa do Mundo, acho que era a Copa da Coreia, né? E a gente assistiu alguns dos jogos ali num hotel que ficava próximo ao Warburg, né? E havia, né, como havia pessoas acho que da Espanha, da Argentina, Brasil, Itália, então a gente ficava brigando sobre quem seria o campeão daquela Copa, que afinal foi o Brasil, né? E eu estava meio que torcendo contra por causa do Ronaldão, né? E ele falou, mas que é isso, né? Não, né? É um grande calciatore, né? Provavelmente vai farete e vincitore, né? E coisa do gênero, né? Então, o Núcio, não é? Ele tinha isso que também ele empresta ali do John Donne, no Nenhum Homem é uma Ilha, né? Os homens não são ilhas, não é? Porque nós estamos presos à nossa humanidade. Então, ele não era aquele acadêmico, não é? Então, nessas lições, ele provou, não é, que ele era o regente, né, o bom regente ali, talvez o co-regente inicialmente, depois o regente, daqueles encontros que eram fantásticos, né, que eram, era de uma aprendizagem profunda, né? Eu lembro até hoje a lição que nós tivemos de um convidado do Warburg, o Lars Berggren, né, e o Lars Berggren estudava a iconografia de Giordano Bruno, e apresentou aquela que talvez é o Giordano Bruno, que não é o Giordano Bruno, que, né, foi aí ratificado pela história, né, iconográfica, né? Então, tudo isso era muito interessante, eram muito intensas as discussões, não é? E vai fazer falta, especialmente num mundo que está piorando, né? A utilidade do inútil mostra muita discussão dele sobre os tipos de aprendizagem, não é, que estão ruindo, né? Não é? Basicamente, é mais ou menos o que Humberto Eco também discutia, né? E nós precisamos de soldados nessa frente de batalha terrível que nós temos pela frente, né? Que é a demolição dos clássicos do nosso inútil, né? Que construiu a nossa humanidade, né? Então, né, eu agradeço ao Bombassaro, né? E é uma felicidade estar aqui com vocês, brunistas valente, né? Levando a memória dele, do Aquilequia e de todos que já partiram. Obrigado, Marcos. Os warburgianos do grupo aqui já todos se apresentaram. Acho muito significativo esse encontro que o professor Granada bem expôs ao início. Esse grupo de estudiosos brunianos não teria sido possível, provavelmente, se não houvesse a presença do Núcio para convidar, para reunir, e ao grande espírito aberto com o qual ele recebia a todos os estudiosos e possibilitava o encontro com esses momentos, com essas fontes de cultura e com essas expressões, como foram todos os professores que nós tivemos no Warburg, né? Dentre eles, evidentemente, Miguel está aqui conosco e deixou daqueles encontros, daqueles seminários, muitas lembranças positivas, né? Bom lembrar também da pizzaria de Tavistock Square, né? Interessante isso, Marcos, tá muito bem isso. Eu iria passar agora, se fosse possível, para o William, que foi um estudioso bruniano, desculpe, mas que também está próximo dessa turma que estudou Bruno. Depois, Nelson, você vai ter a Borogodança para expor com toda tranquilidade também, e tem mais a Ana, que acho que vai voltar. William, pode ser? Claro, pode ser.
prazer estar aqui. Muito obrigado, Bombassaro. É realmente uma honra estar aqui, ouvi-los, rever o meu grande mestre Bombassaro e meu grande mestre Miguel Ángel Granada, qual sinto me ajudou muito nos meus estudos, né? Para quem não me conhece, eu sou aluno fiz graduação lá na Federal do Rio Grande do Sul e tive a honra de estudar, conhecer Giordano Bruno com o Luiz Carlos Bombassaro, e que imediatamente me passou o livro O Umbral da Sombra, e do Núcio Ordine, e a partir de então eu nunca mais parei de ler nem o Ordine e nem Giordano Bruno, né? Daí eu tive a felicidade de conhecer o professor Ordine lá na Federal do Rio Grande do Sul, quando ele foi ministrar uma palestra e recebeu o título de doutor honoris causa. Na ocasião, a conferência que ele proferiu acabou se tornando o livro A Utilidade do Inútil, e depois fui fazer o mestrado, o doutorado, e tive a oportunidade lá em Barcelona, com o professor Granada. Eu aproveitei a proximidade ali para conhecer as localizações onde Giordano Bruno viveu, morou, enfim, e teve a conferência lá em Nápoles sobre Giordano Bruno. Se não me engano, era da homenagem ao aniversário da morte de Giordano Bruno. E lá estava, então, também o Ordine, o Bombassaro e todos os brunianos. E, mais uma vez, foi incrível estar lá, porque em uma dessas conferências, o Ordine falou para uma espécie de escola, um auditório muito grande, onde eu estava ali junto com alunos adolescentes, escutando ele falar, e eu podia sentir a vibração daqueles jovens ouvindo o Núcio Ordine falar. Então, aquilo foi realmente incrível, né? Ver a capacidade oratória que ele tinha, a capacidade de emocionar os jovens com conteúdos que normalmente são cultivados apenas pelas pessoas mais velhas, que já tiveram estudos mais avançados. Mas não, ele conseguia transmitir realmente o amor dos clássicos, o amor, os valores humanistas, numa linguagem que todos, inclusive os mais jovens, conseguiam compreender muito bem e se emocionar, né? Não tem como, quem o conheceu realmente ficou cativado com aquilo tudo me moveu muito, me comoveu muito, e hoje eu estou aqui no estado do Mato Grosso, na Universidade do Estado de Mato Grosso, como professor temporário, e a forma como eu vejo aqui de trabalhar totalmente, eu vou dizer, inspirada no Núcio Ordine, não é? Não há outro propósito, porque se eu dou aula de filosofia para as faculdades de educação física e direito, já dei aula para outros cursos também, mas esses cursos, especialmente, eles estão voltados para a profissionalização, para o ensino. A maioria busca ali uma profissão, portanto, eles não se interessam tanto pelo estudo de obras clássicas. Daí o uso que eu faço intenso, especialmente no início dos cursos, com as obras do Núcio Ordine, especialmente a Utilidade do Inútil. Portanto, embora enquanto bruniano, enquanto estudante de Giordano Bruno, eu não vou falar brevemente, mas eu não vou falar tanto da importância que ele teve para mim como pesquisador de Giordano Bruno, porque isso é óbvio. Agora, eu gostaria de falar algumas coisas sobre a importância dele justamente para a educação no Brasil hoje, né? As lições de Núcio Ordine para a educação no Brasil hoje. Eu vou acompanhar uma apresentação que eu fiz aqui, espero que não ultrapassar meu tempo. Bom, os problemas relativos o problema relativo à posição marginalizada em que os estudos humanísticos se encontram atualmente em todo o mundo
foi a motivação de Núcio Ordine para escrever alguns dos seus mais conhecidos livros, né? Como vocês já falaram, A Utilidade do Inútil, Os Homens Não São Ilhas e Clássicos para a Vida. Nesses textos, o conhecimento e a erudição do intelectual calabrês não são postos a serviço do mundo acadêmico apenas, o que certamente o fez de forma exemplar, mas foram ainda aplicados para que tivesse uma função social que é da maior relevância, a de cativar o grande público através da leitura de grandes autores clássicos, fazendo o leitor perceber, pelo contato com essas obras clássicas, o imensurável valor que elas carregam. Um valor que Ordine nos faz pensar ser duplo, absoluto, um valor absoluto, e um valor relativo. Absoluto porque a beleza de uma obra de arte, assim como a beleza de um fenômeno natural, são valorizadas simplesmente por aquilo que são e pelo sentimento de encanto, de maravilhamento, de sublime que causam em nós. A beleza do pôr do sol, do céu estrelado, do amanhecer e das flores que se abrem ainda pulverizadas pelo orvalho, são belas em si e não nos remete a nada. Pelo contrário, nos prende a atenção e nos faz querer paralisar aquele instante para desfrutarmos dele o máximo possível. As lições de Ordine nos mostram como é incabível a pergunta de para que serve essa beleza e esses sentimentos. Mas se ainda assim alguém a fizer, então a resposta terá que ser a de que não servem para nada, que são inúteis. No mundo utilitarista em que vivemos, ser inútil é a avaliação mais depreciativa possível. Mas Ordine, valendo-se de grandes obras da filosofia e da literatura, demonstra que não, que as coisas inúteis são as que mais importam. Como diz Manuel de Barros, as coisas que não levam a nada têm grande importância. Um exemplo que gosto de dar aos meus alunos para explicar o que significa ter valor em si é o jogo de xadrez, que eu gosto muito particularmente. Muito já se disse que o xadrez é um excelente meio de se desenvolver o intelecto, a memória, a capacidade de cálculo, etc. Fato é que ninguém joga xadrez com essa intenção, mas sim para dar checkmate. A finalidade está no jogo em si, e não naquilo que ele pode causar. Evidentemente que a natureza, as artes e os jogos podem ter valor relativo, podem ser úteis, podem ser aplicados para alguma função pedagógica ou terapêutica, mas eles não existem para isso. A grande lição de Ordine foi evidenciar que na sociedade capitalista e utilitarista em que vivemos, se traduz de forma imprudente e irreflexiva ter valor absoluto por ser inútil. Cito aqui uma passagem do Núcio Ordine no seu livro, né? Há saberes que têm um fim em si mesmos e que, exatamente graças à sua natureza gratuita e livre de interesses, diante de qualquer vínculo prático e comercial, podem desempenhar um papel fundamental no cultivo do espírito e no crescimento civil e cultural da humanidade. Nesse sentido, considero útil tudo aquilo que nos ajuda a nos tornarmos melhores. Alguém poderia perguntar, nos tornarmos melhores em quê? Em ser melhor profissional? Em ser melhor pai de família? Em ser melhor cidadão? E a resposta seria em tudo isso. Pois o ser humano é complexo, multifacetado, paradoxal e mais, é instável, inacabado, uma metamorfose ambulante, um ser inconcluso e em movimento. Portanto, melhorar o ser humano em sua integralidade não é tarefa fácil, mas estamos convencidos de que viver as mais variadas vidas, através dos personagens da literatura clássica, nos ajuda a nos tornarmos melhores em todos os nossos aspectos. Essa busca pelo aperfeiçoamento moral e social tem como condição a educação da sensibilidade estética, na qual as artes, em suas mais diferentes manifestações, cumprem a preciosa função de nos fazermos humanos melhores. Negar aos estudantes essa experiência significa alienação. A educação deve comportar tanto a diversidade quanto a fluidez humana, e não predeterminar os estudantes a uma profissão. Como ensina a Ordine, mas também o nosso ilustre Paulo Freire, devemos trabalhar com a curiosidade, com o caráter inconcluso do ser humano e no contínuo fazer-se humano, sempre em um diálogo tolerante com os demais.
Hoje, valores morais fundamentais que deveriam ser cultivados por todos e protegidos pelo Estado são desprezados e, quando muito, reduzidos a discursos vazios sem qualquer efetividade prática. Ordine provocou o mundo com o título do seu livro Manifesto. Fez lembrar que aquilo que é bom, belo e verdadeiro é o fim para o qual deveríamos nos voltar e não meros adornos para parecermos melhores. Né? No Brasil, porém, toma-se o sentido contrário, pois cada vez mais as escolas brasileiras utilizam métodos pedagógicos que dizem ser inovadores e criam projetos educacionais que prometem fazer do estudante um protagonista no ambiente escolar. Na prática, o que vemos é o acréscimo de disciplinas técnicas e heterodoxas, como empreendedorismo, matemática financeira, educação digital, todas sob o guarda-chuva de uma coisa chamada projeto de vida, que é basicamente uma forma de preparar os jovens para servir ao mercado como mão de obra barata. O analfabetismo é patente. A educação, ao invés de humanizar, robotiza os estudantes. Não se estuda mais com livros, mas com apostilas feitas para decorar informações simples que devem ser reproduzidas em avaliações banais, cujos números atestariam a mais que suspeita qualidade do ensino. Tablets, notebooks e caríssimos kits de robótica passaram a ser os principais instrumentos pedagógicos, enquanto os poucos livros são esquecidos em algum depósito que chamam de biblioteca. Os atores do capitalismo sabem que as escolas e universidades têm um papel político estratégico, pois continuam sendo importantes centros de formação cultural, de pensamento crítico e de mobilização social. Trata-se, portanto, de um ambiente de disputa política e ideológica, uma disputa entre aqueles que lutam por interesses coletivos e sociais e os que se preocupam com interesses individuais. Nessa luta, as lições de Inútil Ordine emergem como uma ferramenta de grande utilidade, um instrumento de resistência e de construção de um modelo educacional emancipador e de uma sociedade verdadeiramente democrática e justa. Ordine ensinou os mais jovens e lembrou os mais velhos de que não há nada de inútil no estudo dos clássicos e que seus benefícios não se esgotam no desenvolvimento intelectual e moral do indivíduo apenas, mas vai além ao transformar indivíduos em cidadãos comprometidos com valores sociais que ultrapassam interesses mais imediatos, como os profissionais. Ordine nos forneceu material para superar essa nossa triste experiência de uma educação fragmentada e alienante, e torná-la verdadeiramente plena, voltada para a formação de cidadãos capazes de vivenciar suas potencialidades em sua diversidade. Essa é uma visão da educação que combate aquilo que outro intelectual brasileiro, Milton Santos, o grande geógrafo brasileiro, chamou de deficientes cívicos. Há uma citação aqui de deficientes do Milton Santos, que eu cito agora. A difusão acelerada de propostas que levam a uma profissionalização precoce, a fragmentação da formação e a educação oferecida, segundo diferentes níveis de qualidade, é o que se passa hoje. Situação em que a privatização do processo educativo pode constituir um modelo ideal para assegurar a anulação das conquistas sociais dos últimos séculos. A escola deixará de ser o lugar de formação de verdadeiros cidadãos e tornar-se-á um celeiro de deficientes cívicos. Milton Santos e Inútil Ordine concordam que as escolas não servem ou não deveriam servir para formar profissionais, pois esse é apenas um aspecto da vida, um aspecto certamente fundamental, ainda mais que para quem sofre com a pobreza extrema, mas que, se não andar em comunhão com a formação estética, moral e política, tem como consequência uma formação deficiente, indivíduos amputados de valores cívicos e uma sociedade fragmentada e cada vez mais hostil. Já há algum tempo que escolas e universidades estão subordinadas aos interesses do mercado de grandes corporações que ignoram a democracia, direitos fundamentais e justiça social para fazer valer a força do lucro. No entanto,
como se não bastasse satisfazer o utilitarismo materialista, surge agora uma nova e ainda mais assustadora ameaça, a de se utilizar o sistema educacional para propagar ideologias ultraconservadoras e fundamentalistas. As escolas cívicos-militares vêm ganhando espaço e apoiadores em todo o país. Em fevereiro deste ano, o governador do estado de Mato Grosso publicou um decreto que regulamenta as escolas cívico-militares e põe como meta aumentar de 28 para 50 unidades escolares desse tipo no estado. Trata-se de um processo de intensificação do extremismo político ultraconservador que ganhou força no Brasil na última década e que trabalha para ocupar todas as instituições públicas, a fim de implementar uma agenda antiprogressista, valendo-se de um discurso nacionalista e religioso. Atacam em todas as frentes, e se por um lado a tentativa de golpe de Estado não foi bem sucedida, por outro lado, nas instâncias menores, eles ganham com larga vantagem. Vou finalizando aqui, quero dizer apenas, já na conclusão, né? Mas mesmo neste momento tempestuoso e de insegurança em que vivemos, há espaço para felicidade. E mesmo na tristeza da ausência do nosso homenageado, há a felicidade de senti-lo presente em seus amigos, alunos e admiradores, todos com força para resistir e educar, nutrindo os valores humanistas de Núcio Ordine. Como diz a famosa frase de Giordano Bruno, in tristitia hilaris in hilaritate tristis, né? A tristeza, feliz na tristeza, triste na felicidade. Vou deixar aqui nos comentários, aqui na caixa de mensagem, uma poesia do Manuel de Barros, né? Que é fabulosa, que trata justamente dessa ideia do inútil, né? A poesia chama Matéria de Poesia, Manuel de Barros. Eu vou só copiar e colar aqui na caixa de mensagem, e vocês podem ler, que é mais bonito do que me ouvir falando. Quero agradecer mais uma vez, dizer que eu estou realmente honrado de estar aqui, feliz de poder participar desse evento, e dizer que Ordine foi para mim, né, e continuará sendo durante muito tempo uma grande inspiração intelectual, e que eu procuro aqui trabalhar com os seus textos em todos os semestres, e tem sido bastante efetivo, né, tem sido bastante eficiente para poder combater não só o utilitarismo, mas também o fundamentalismo que ganha força. Um grande abraço a todos, muito obrigado. Obrigado, William. É muito bom ouvir você destacando essa posição do Núcio enquanto um professor capaz de incentivar e capaz de motivar os seus estudantes. É realmente fantástico isto. Muito obrigado. Nelson, o nosso compartilhar da vida com o Núcio agora está com a tua palavra. Ok, boa tarde, Luiz Carlos, obrigado aí pelo convite, boa tarde a todo mundo aí que está junto com a gente. Bom, o Luiz Carlos nos conclama a falar da importância da obra do Núcio. Para mim, o que fica de mais importante é a capacidade do Núcio de cultivar uma belíssima corrente incandescente do pensamento na história. Como ninguém, galvanizar isso como ninguém, né? No mundo, em vários lugares no mundo. O que eu pude fazer parte disso, experimentar disso, envolve pessoas absolutamente incríveis que eu encontrei ao longo do meu caminho, né? Que, por exemplo, juntaram forças
juntaram forças incandescentes da filosofia do fogo para ajudar a trazer o inútil para cá na época do lançamento da utilidade do inútil, por exemplo. Então, essa egrégora se manifestou aqui no Brasil da seguinte forma. Primeiro, o Luiz Pinguelli Rosa, o físico, né, da COP, foi meu orientador. Veja bem como é que esses enlaces brownianos vão se dando, né, e como é que o inútil se inscreve neles com uma forma muito singular. O Pinguelli, que é físico, eu sou psicólogo de graduação, o Pinguelli ele foi um dos fundadores da História das Ciências Técnicas e Epistemologia na UFRJ, ou seja, um lugar de interdisciplinaridade, e eu pude defender uma tese enquanto psicólogo, que é justamente chamada Ontologia Onírica, confluência entre magia, filosofia, ciência e arte. Claro que citava Bruno, e claro que Bruno era uma grande influência. Em seguida, o Mário Novello participou da banca, né? E eu e o Mário, junto com outras pessoas, organizamos a revista Cosmos de Contexto, que é interdisciplinar e transdisciplinar, e promove eventos que já houveram artigos do Nútil, do Luiz Carlos, dessa patota toda, e promovendo esse tipo de debate e fazendo também eventos presenciais lá no CBPF, aqui no Rio, né, lá na URCA, no Rio, em que o Bombassaro é sócio, praticamente, está sempre lá, e a gente já contou com o Nútil 2 vezes, né? O Bombassaro eu conheci em 2011, veja bem, num evento de neoplatonismo em Niterói, né, organizado pelo Marcos Reis. E aí o Luiz Carlos me ouviu falar, eu vi o Luiz Carlos falar, a gente se conheceu e tal, e apresentei o Luiz Carlos para o Mário, e aí começou a história. Quando veio o lançamento da inutilidade, da utilidade do inútil aqui, houve um agenciamento muito bonito entre eu, Luiz Carlos, o Mário, trazendo o CBPF, o Pinguelli, trazendo a UFRJ e a COP, que ele era, na época, diretor da COP, que é uma pós de engenharia muito importante aqui no Brasil, né? E aí houve também um agenciamento com a editora e com outras universidades no Brasil. Foi possível trazer o Nútil para falar no CBPF, aqui no Rio, né, no CBPF e na UFRJ, lá na COP, sempre com o Luiz Carlos fazendo a tradução, a mais bela das traduções, né? Porque também, ainda que seja um exímio conhecedor da língua italiana, também fazia com muito afeto e com muito conhecimento do palestrante. Agora, como a gente está falando de renascimento, estamos falando de confluências de vários saberes e disso transbordando na vida, é claro que esse encontro não ficou só nas universidades, né? Isso transbordou também para o samba na Lapa, para a churrascaria e para vários lugares, né? É bom lembrar, né? Isso foi mencionado rapidamente, mas o Mário Pinguelli também são grandes. O Mário acabou de falar, né? E o Pinguelli eram grandes interessados em Giordano Bruno. E o Mário desenvolveu esse modelo cosmológico do universo eterno, que tem uma espécie de complementariedade com o universo infinito do Giordano Bruno, porque tem uma eternidade temporal e tem um infinito espacial, né, que se complementam.
O universo, fazendo um trocadilho de gosto duvidoso, o universo eterno do Mário é também um universo que é terno, porque é um universo que fala de uma solidariedade cósmica, né? Talvez a tradução não fique bem aí para os colegas, mas fica aqui a brincadeira séria de que essa linhagem incandescente que vai de Heráclito, passando por vários, Giordano Bruno e essas pessoas que eu citei aqui agora, em que o núcleo serve de um elo mundial dos mais potentes, né? Essa linhagem incandescente promove, cultiva em nós esse universo terno, esse universo solidário. Diante de um mundo que, geopoliticamente falando, no âmbito do controle, se torna muito assustador, né? E pode até ser que desperte um certo pessimismo na gente, no sentido macro. No entanto, quando a gente se instala nessa bela corrente incandescente do pensamento, que mesmo um ano depois o Nútil ajuda a promover aqui em nós, isso não serve apenas de conforto, mas serve também de insurgência. Eu não sei o quanto que isso pode servir em escala macropolítica, mas, com certeza, ele pode ser de um elo de coração para coração, um elo incandescente, que, pelo menos em um nível micropolítico afetivo, isso pode ganhar cada vez mais ressonância. Eu acho que esse é o grande legado e acho que é o mais importante que a gente cultive em nós, nas nossas relações, para que isso continue. Talvez o mais belo exemplo disso hoje seja o fato de que nenhuma das infinitas águas que caíram no Rio Grande do Sul, por mais trágicas que fossem, impediram o Luiz Carlos de fazer essa homenagem aqui hoje, mesmo ficando sem internet, sem luz, ele resistiu, insistiu, manteve a chama acesa. Eu acho que isso é o mais belo exemplo de força bruniana, incandescente, e que o Nútil ajudou tanto a promover. Eu acho que é isso. Mais do que isso, acho que ficaria redundante diante de tudo que foi falado aqui. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado, Luiz Carlos, muito obrigado, Nútil. Obrigado, Nelson. Muito bom ouvir você, especialmente destacando esta convivência com a pluralidade que Nútil Ordine nos ensinou. Somos todos nós aqui oriundos de áreas muito diversas do conhecimento, quase todos de áreas muito diversas do conhecimento, embora a gente tenha proximidade sempre muito maior com a filosofia e com a literatura, com a ciência de um modo geral, mas o que você destaca me parece também uma expressão da capacidade que mantém Nútil vivo. E esse nosso encontro, por mais singelo que seja, em condições muito adversas, é também, para mim, um momento de muita felicidade, porque representa a memória viva, a memória que permanece e que nos leva a pensar que nós temos algo
em comum com aqueles que partiram, talvez com todos aqueles que partiram, mas especialmente no caso do Núcio, com uma chama que ainda permanece e vai permanecer por muito tempo acesa. Eu tenho certeza disso, em razão exatamente do modo que ele, como intelectual, como professor, como grande orador que era, associado a esse espírito de amizade que produziu conexões ao longo de toda a existência dele, toda a atividade que ele desenvolveu nos últimos anos, especialmente depois que ele começou a aparecer como intelectual vinculado ao Renascimento e aos estudos humanísticos, e sempre com esse espírito de que nos incita ou nos leva a, eu diria, não só a resistir, mas a nos insurgirmos contra todas as formas de fundamentalismo e de dogmatismo, mas especialmente por ter mostrado que esse vínculo que nos mantém aqui, e que eu espero nos mantenha por longo tempo, é o vínculo dos vínculos. Para usar uma expressão brunianamente autêntica. É esta filia, é este amor, é esta amizade, é este espírito de congraçamento que, ao mesmo tempo, nos deixa tristes, mas que também nos deixa felizes de poder lembrar que ele permanece conosco. Eu não tenho nada de específico para acrescentar do ponto de vista da obra ou fazer comentários dessa natureza. Eu quero agradecer profundamente a vocês, por vocês terem aceito ao meu convite. Fico muito feliz de revê-los. Espero que nós possamos ter oportunidade de nos reencontrarmos presencialmente no futuro. Queria agradecer também às pessoas que não fizeram apresentações, mas estão aqui, estão participando desse nosso evento singelo, mas um evento que, singelo na sua forma, na sua organização, é também, para mim, do ponto de vista do nosso encontro, aquilo que Núcio mais teria gostado de ter visto acontecer. Abraço. Viva Núcio Ordine!